Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mãe, e filhos, e campos, e com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. Lucas 10, 25. Lucas 18, 18. Marcos 10, 17. Marcos 10, 29 e 30. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade, vos digo
que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus falou assim e, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 13 a 16. João 3, 36. João 4, 14. João 4, 36. João 5, 24. João 5, 26. João 5, 39. João 6, 27. João 6, 40. João 6, 47. João 6, 54. João 6, 68. João 10, 27 e 28. João 12, 25. João 12, 49 e 50. João 15, 13. João 17, 1 a 3. Está escrito: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: E te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te levou ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras.
a saber, vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram a glória e honra e incorrupção, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 3, 21, Romanos 6, 23, Atos 13, 45 a 48, Romanos 2, 4 a 7, Romanos 6, 22. Carta de Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Gálatas 6, 8, 1 Timóteo 1, 16, 1 Timóteo 6, 12, 1 Timóteo 6, 19, Tito 1, 1 e 2, Tito 3, 7. O que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus, sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Mas quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E o Espírito e a esposa dizem: vem.
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelismo público. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 1:11, 1 João 1:21, 1 João 1:1, 1 João 2:25, 1 João 3:15, 1 João 5:11, 1 João 5:12, 1 João 5:13, 1 João 5:20, Judas 1:21, Apocalipse 22:7. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.